E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e nesse vídeo vamos falar sobre essa proposta de reforma tributária que tem sido discutida bastante ao longo dessa última semana. Na verdade, essa seria a segunda fase da reforma tributária. Há uma primeira fase que está parada no Congresso que prevê a criação da CBS. Seria uma nova forma de tributar o consumo muito parecida com o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que existe em vários países. E nessa segunda parte, que causou muito burburinho no mercado, né? Nós saberemos porque nesse vídeo se discute uma série de mudanças e, segundo o Ministério da Economia, essas mudanças visam tornar o processo de tributação mais simples, com menos distorções, com uma transparência maior e, ao final do vídeo, vamos discutir se isso aconteceu de fato ou não e os impactos, sobretudo pensando do ponto de vista do investidor. Já que vocês vão ver ao longo da explanação aqui do vídeo, eu vou dividir em três partes. Primeiro, imposto de renda para pessoas físicas, depois para pessoas jurídicas e, por último, pegando ali os investimentos. Mas a questão é que isso deve ter um grande impacto em empresas boas pagadoras de dividendos e também nos fundos imobiliários, já que uma coisa que se prevê nessa reforma tributária, que pode passar ou não, vamos lembrar que isso é apenas um projeto, é a questão de uma tributação sobre lucros e dividendos. Isso pegaria também os fundos imobiliários, né? Muito saiu aí na mídia, notícias falando sobre o fim da isenção, sobre a distribuição dos fundos imobiliários, sobre lucros e dividendos, mas eu gostaria de mudar um pouco esse entendimento, porque não é o fim da isenção. O natural é que ninguém te cobre por aquilo. Natural é haver a isenção. Então a gente pode falar aqui em início da cobrança de imposto, mas não é fim da isenção. Deveria, inclusive, ter muito mais isenção por aí. E aproveita esse raciocínio para já falar, até chegando um pouco na parte da conclusão, teria outras observações lá também, mas o meu entendimento sobre a reforma tributária é o seguinte: no final eu não acho que vai ser positivo, por um simples motivo. Nós vamos ver o aumento da arrecadação do governo. É isso que está previsto. Muito se fala sobre simplificação, sobre transparência, mas em um país que gasta mais do que arrecada desde 2014, altamente endividado, e onde, ao invés de se discutir redução de gasto, a gente discute o aumento, é óbvio que isso vai terminar em maior arrecadação. Na verdade, já é o previsto com a proposta dessa maneira, sendo que ela ainda pode ser muito modificada na mão dos nossos parlamentares. E possivelmente modificada para pior, né? Eu não confio muito nesse pessoal que toma as decisões na Câmara dos Deputados e também no Senado. E por que eu não gosto disso? Porque basta você pensar que mais dinheiro na mão do governo significa menos dinheiro na nossa mão. E quem utiliza melhor esse dinheiro? Nós. Todo mundo sabe que o governo aloca mal os recursos. É mais dinheiro na mão deles para ser pior alocado. Por isso, eu não fico muito otimista com essa reforma. Eu ficaria se no final o resultado fosse diminuição da arrecadação pelo governo e uma diminuição também do tamanho da máquina pública. Mas, devido à lei de responsabilidade fiscal, simplesmente eles não podem fazer isso. Eles são obrigados a manter a carga tributária igual no final das contas ou aumentar a arrecadação. E nesse caso, o que aconteceu é que nós teremos um aumento de arrecadação no final, ainda que pequeno, mas que pode vir a se tornar maior com o tempo. E antes de entrar no conteúdo do vídeo, eu quero lembrar você que me segue que nos dias 5, 6 e 7 de julho eu vou fazer um evento gratuito aqui no YouTube que eu batizei de O Sobrevivente, para te mostrar como você pode fazer para investir o seu dinheiro de maneira inteligente, protegendo e aumentando seu patrimônio ao longo do tempo, ainda que o país esteja um caos. Se você quiser se inscrever no evento, tem um link aqui na descrição. Agora entrando nos pontos que a reforma discutiu, começando pelo imposto de renda para a pessoa física. Aqui nós temos uma boa notícia. Até o ponto onde o governo abriu mão de receitas, né? Houve uma renúncia fiscal nessa parte pelo seguinte: nós tivemos finalmente a atualização daquela tabela de imposto de renda que não mudava desde 2015. E o fato da tabela não mudar era altamente negativo para as pessoas, porque o que nós tivemos desde então foi uma inflação crescente. Apenas em 2015 a inflação ficou acima de 10%. E embora a inflação tenha crescido, a tabela não foi alterada. E o que aconteceu é que, com o reajuste do salário mínimo, hoje uma pessoa que ganhava um pouco menos do que 2 salários mínimos, o salário mínimo está mais ou menos em R$ 1.100, já pagava 7,5% de imposto de renda, porque a isenção ia só até o valor de R$ 1.903,98 mensal. Então, qual a proposta agora? É se aumentar essa faixa de isenção para R$ 2.500. E os outros valores também da tabela foram revistos, conforme vocês podem observar aqui no vídeo, mas em proporções menores. E lógico que esse reajuste é uma parte boa. De fato, acertaram aí, concordo com esse raciocínio. Contudo, ele ainda é menor do que deveria ser se a gente fosse simplesmente corrigir o valor pela inflação. Pegando a correção desse valor de R$ 1.903,98 pelo IPCA, que é aquele índice inflacionário que o governo gosta mais de utilizar, que é colocado nas metas de inflação do Banco Central, por exemplo,
deveria ter tido uma atualização de 36,16% nesse valor de isenção. Ficaria acima de 2.500, seria de 2.592,50. E se a gente for pegar os valores lá de 96, né, no começo do Plano Real, depois que você teve lá a fixação de uma alíquota que não mudou, porque tivemos várias alíquotas antes ali no comecinho, mas toda hora estava mudando, o que acontecia é que pessoas que ganhavam menos de R$900 eram isentas de imposto de renda. Se a gente fosse atualizar os R$900 pelo IPCA do período, nós teríamos um valor de R$4.149,19 isento por mês. Com esse valor de 4.150 arredondado, na tabela de hoje a pessoa pagaria 22,5% de imposto e na tabela dessa reforma pagaria 15% de imposto. Mas veja que lá atrás, né, descontando a inflação do período, o cara era isento de imposto de renda. Se fôssemos atualizar pelo IGPM, que só nos últimos 12 meses está beirando quase 40%, que a gente teria que os R$900 de 1996 teriam virado cerca de R$ 7.767,13. Ou seja, para ser justo, utilizando esse índice inflacionário, qualquer um que ganhasse menos do que esse valor de quase R$8.000 por mês estaria isento de imposto de renda. Mas nós sabemos que isso não vai acontecer, né? Na verdade, essa parte aqui da reforma ela até me surpreendeu porque é uma parte positiva. Continuando aqui com as modificações para a pessoa física. Tivemos também uma mudança para quem faz a declaração de imposto de renda, naquela parte do desconto simplificado. Quem já fez a declaração sabe que há uma opção por se adotar o desconto simplificado, ou você pode fazer a declaração completa, lançando lá, por exemplo, seus gastos com certos cursos de educação, né, reconhecidos pelo MEC, nível superior, gastos com saúde, e com isso você consegue deduzir, né, até ganhar alguma coisa de volta no seu imposto. O que acontecia é que na declaração simplificada, você já conseguia um abatimento de R$ 16.754,34. E agora, essa possibilidade de abatimento só estará disponível para quem ganha até R$40.000 por ano. Quem ganha mais do que isso vai entrar na declaração completa. Não poderá mais fazer a declaração simplificada. O que o governo espera obter com isso? Uma diminuição da informalidade na economia, já que você vai ter que pedir nota fiscal do seu médico, do custo de educação que você está fazendo e lançar essa nota no imposto. E aí, se o cara emitiu nota fiscal, ele vai ser obrigado a pagar imposto. Isso deve mexer com a arrecadação, aumentar a arrecadação. Pelo menos essa é a estimativa do Ministério da Economia. E um outro ponto interessante aqui é a questão da atualização do valor dos imóveis. Quem também faz declaração de imposto de renda já sabe disso, mas você não fica atualizando o valor de um imóvel de um ano para outro. Você simplesmente coloca aquele valor da compra do imóvel, mantém ele na sua declaração ano após ano, até que na hora que você vende o seu imóvel, o que acontece? Você pega esse valor da venda, subtrai esse valor da compra do seu imóvel, aquilo vai ser o seu lucro, e sobre aquele lucro vai incidir uma alíquota de no mínimo 15%, a não ser que você entre em uma regra de isenção. E conforme o valor da venda for grande, essa alíquota pode ir subindo, chegando aí 22,5%. Então o que vai acontecer agora é que você pode ir atualizando na sua declaração de imposto de renda, e esse valor da atualização você só pagaria 5% de imposto de renda. Então com isso o Estado espera arrecadar um pouco mais ao longo do ano com as pessoas que vão optar por fazer essa atualização, enquanto para o investidor pode ser interessante porque ao invés de pagar 15% sobre um valor muito grande lá, ele vai atualizando, vai pagando menos no final das contas. Mas isso é apenas para quem quiser fazer. Para quem não quiser, não vai mudar nada nessa área. E o último ponto para a pessoa física é a questão do fim da isenção, ou como eu disse, né, o início da cobrança de imposto sobre lucros e dividendos acima do valor de R$20.000. Então muita gente falou, olha, se está acima desse valor de 20 mil, ficou legal, né? Porque aí você está isentando boa parte das pessoas. Mas há uma série de profissionais liberais que agora serão altamente afetados por isso, né? Antes o cara escolheu trabalhar como PJ para pagar menos imposto em comparação com a pessoa física, e agora pode ser que aquilo não valha mais a pena, porque simplesmente o imposto vai ficar muito mais próximo. E a tributação que vai se adotar sobre essa questão de lucros e dividendos é de 20% sobre aquilo que extrapolar esses R$20.000. Então uma tributação bem pesada. Essa parte ela tem gerado muita discussão e concordo, não acho interessante essa tributação, porque o Ministério da Economia parece que ele teve aula com o Ciro Gomes para fazer essa proposta, porque falaram lá que apenas Brasil e Estônia não pagam tributo sobre os lucros e dividendos, que isso é um absurdo. Mas, como o pessoal que já me acompanha aqui há mais tempo, falei isso várias vezes no Instagram, sabe, nós temos muitos impostos cobrados das empresas em outras áreas, de modo que a cobrança total de imposto aqui sobre as nossas empresas é pesadíssima. Segundo um estudo feito pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico,
da qual o Brasil não faz parte, vale dizer, mas se fizesse, dentro desse estudo, o Brasil seria o país que mais tributa empresas, com uma alíquota ali na casa dos 34%. E nesse mesmo estudo, em uma outra observação, a OCDE colocou lá 108 países no total. O Brasil seria o quarto de 108 países que mais tributa empresas. Se eu não me engano, perderia para a Índia, República do Congo e Malta. Então, nós já cobramos muito imposto sobre as empresas. E com esse imposto aqui, sem tirar de nenhum lugar, provavelmente nós ficaríamos ali em segundo, talvez até em primeiro lugar. Primeiro eu não sei porque a Índia tributa realmente bastante, é a primeira do ranking, mas a gente estava muito colado nos outros dois que ficavam na nossa frente. Então, na parte de imposto de renda para pessoa jurídica, a gente vai ver que teve uma diminuição em outras áreas para dar uma compensada nessa cobrança de impostos sobre lucros e dividendos. Entrando agora na parte de IR para pessoa jurídica. O que nós tivemos? Então, primeiro, uma redução do imposto de renda sobre pessoa jurídica, que vai ser escalonada, feita aí a cada ano, que vai reduzir de 15% para 12,5% de imposto em 2022, depois para 10% em 2023. Há um adicional de cobrança de 10% dos lucros, que já havia antes, então não mexeram nisso. E no final também, pegando ali dois impostos que incidem muito pesado sobre as nossas empresas, que é o Imposto de Renda Pessoa Jurídica e a CSLL, Contribuição Social sobre Lucro Líquido. Um nome muito bonito para a mesma coisa, cobrança de imposto. Então, no somatório anterior, nós tínhamos uma alíquota de 34% sobre empresas. Agora, com essa redução, que vai ser feita de maneira escalonada, nós teremos uma alíquota final de 29%. Então, tivemos uma redução de 5%. Em contrapartida, se essa proposta passar, a gente vai começar a ter o início de cobrança sobre lucros e dividendos de 20%. Então veja que, no geral, não foi uma grande modificação. Mas o que o Ministério da Economia espera obter com isso? Bom, perceba que se as empresas mantiverem o caixa lá dentro, elas não vão pagar imposto sobre lucro e dividendo, porque só paga na hora que distribui. Então não irão sofrer essa cobrança de 20% a não ser que distribuam. E vão ter uma redução de 5% nos impostos enquanto o dinheiro está dentro da empresa. Então espera-se que elas tenham mais dinheiro para investir nos seus próprios negócios e evitem, por exemplo, a distribuição de lucros e dividendos, pensando sempre em reinvestir o caixa. Por isso que eu falei lá no começo do vídeo que as empresas que pagam bons dividendos podem vir a ser afetadas, porque são empresas que já estão muito consolidadas e, refletindo ali a sua gestão, preferem muito mais distribuir dividendos para os seus acionistas do que pegar esse dinheiro e reinvestir no próprio negócio. Empresas que já fazem isso rotineiramente, empresas que estão em ampla fase de crescimento, que quase não distribuem dividendos, realmente acabarão sendo beneficiadas por esse ponto. Agora, as empresas e os investidores que gostam desse perfil de empresas que pagam bons dividendos foram, de fato, prejudicados nessa parte. E graças a esse início de cobrança de imposto sobre lucros e dividendos, também veremos a extinção do juros sobre capital próprio. Porque os juros sobre capital próprio eram muito interessantes pensando no seguinte aspecto, né? Veja que os dividendos eles saem do lucro da empresa, no final de tudo, a última linha ali do balanço da empresa. Acabou de fazer toda a apuração, eles vão lá e distribuem lucros e dividendos. Já o juros sobre capital próprio, embora para o investidor tivessem praticamente, né, o mesmo resultado, é dinheiro que ele estava recebendo, eles não entravam lá no final, eles entravam no meio daquele balanço como uma despesa. Então você reduzia no final das contas o lucro final da empresa, aquilo acabava sendo positivo. Por isso que muitas empresas optavam até por distribuir maiores valores nessa forma de juros sobre capital próprio do que como dividendos. E já que o Ministério da Economia quer arrecadar mais sobre lucros e dividendos, falou, então vamos acabar com esse juros sobre capital próprio, e usaram como justificativo o fato de que isso foi criado lá atrás, quando o crédito no Brasil era muito caro, agora com juros mais baixos, o pessoal consegue se financiar de outras formas, um mercado de capitais mais amadurecido, e esse dispositivo existia porque naquela época era mais fácil o cara se financiar com dinheiro da própria empresa, utilizando esse tipo de, na ausência de uma melhor palavra, um subterfúgio, né, embora fosse um negócio legal. Agora, eles querem acabar com isso. E o último ponto que vale destacar aqui para empresas é a questão de que antes havia uma apuração anual de lucros e prejuízos. Isso para aquelas empresas que estão no regime de tributação do lucro real, né? Empresas do Simples, lucro presumido, não existe isso. Mas agora essa apuração poderá ser trimestral, de forma que se a empresa registra prejuízo, ela pode compensar esse prejuízo com lucros futuros de uma maneira mais fácil do que era anteriormente. E sobre esse ponto das empresas, antes de passar para a fase dos investimentos, perceba que nisso não são apenas empresas de bolsa que são afetadas, né? O pessoal pensa muito sobre a ótica dos dividendos para o investidor, mas como eu já disse, é uma série de outros empresários, profissionais liberais que atuavam com a sua PJ que passarão a ser afetados por isso. Então, o que eu acho que irá acontecer por conta disso? Vai ter muito mais empresa querendo entrar no regime de lucro real,
que hoje é um negócio do qual as pessoas fogem, praticamente as empresas só vão para o lucro real se elas têm margens muito pequenas, né? O caso de, por exemplo, supermercados, acaba compensando ser do lucro real, ou se elas têm muito gasto a ser deduzido ali. E agora vai haver um estímulo para que as pessoas comecem a gastar por dentro da empresa. Porque, afinal de contas, pensa, sei lá, num médico, num nutricionista. Antes ele tinha a sua empresa, emitia sua nota fiscal, pagava os seus impostos e sacava aquele dinheiro para sua pessoa física. E, como já tinha pago todos os impostos, numa carga tributária altíssima, porque o Brasil seria o primeiro do ranking da OCDE, o quarto nesse ranking estendido com 108 países, ele podia gastar como ele quisesse na pessoa física. Agora, o que vai acontecer? O cara já vai pagar imposto um pouquinho menor. Quando ele for retirar, vai pagar mais 20% de imposto sobre lucros e dividendos acima de 20 mil. E por conta disso, ele vai começar a pensar, por que eu vou gastar como pessoa física? Então eu posso começar a gastar como pessoa jurídica, né? Vou gastando esse dinheiro, vou lá como gasto da empresa. Meu combustível, eu gasto da minha empresa. Afinal, eu uso o carro para me locomover até o meu consultório, nesse exemplo. Minha alimentação, é o gasto da empresa. Antes de gastar como pessoa física, eu tô gastando aqui. Viagem, por exemplo. Não, agora essa viagem para Acapulco não é lazer, né? Vou encontrar com outro médico lá, é gasto da empresa. Então o que eu acho que vai acontecer é que muita gente, para se blindar desse tipo de cobrança, vai ficar gastando pela empresa no final das contas e deixando para gastar como pessoa física apenas uma menor parte daquilo que a empresa produz, né, realmente de lucros. E agora a última parte é sobre os investimentos, que eu acredito que é a parte mais interessante, pelo menos para o grosso da audiência que me acompanha aqui no canal. Inclusive, se eu passei algum tipo de informação equivocada, alguma coisa assim, são vários pontos a serem colocados, deixa aqui nos comentários, me corrija, dê sua opinião sobre o que você está achando dessa proposta de reforma tributária, para que a gente possa discutir e chegar num melhor entendimento, né? Observar pontos que eu não observei, já que eu acredito que o conhecimento está disperso pela sociedade, e uma pessoa, por mais inteligente que seja, nunca vai ter todas as respostas. Agora, entrando na parte dos investimentos. Primeiro, a parte de apuração de lucro e prejuízo em bolsa. Nós tivemos uma mudança nisso. Então, essa apuração que era mensal, agora ela vai passar a ser trimestral. E nisso também mudou aquela questão de que você pode vender até 20 mil por mês em ações e mesmo tendo lucro, se você não passou desse limite, você estava isento de imposto. Não é que isso tenha acabado, mas o que mudou é que tanto a apuração de lucro e prejuízo quanto essa venda isenta de imposto passam a ser trimestrais. E no caso dessa regra das ações, não é mais 20 mil, vai passar a ser um valor de 60 mil isento, porém 60 mil isentos no trimestre. E nisso, eu confesso que eu fiquei com uma certa dúvida, porque o que acontecia antes nos investimentos era o seguinte: você tinha uma alíquota para operações day trade, você tinha uma outra alíquota para operações não day trade, e você tinha também uma alíquota para fundos imobiliários, né? Era 20% para operações day trade, 20% para fundos imobiliários, aí não interessa se era day trade ou não, e 15% para aquelas ações, opções, ETFs, quando não era day trade. O que está acontecendo agora? Eles vão unificar essa alíquota. Vai ser uma alíquota única de 15%. Não interessa se é para fundo imobiliário, se é para ação, se é para ETF, se é para opções, se é day trade, se não é day trade. Por conta disso, a gente vai ter uma única conta de compensação de prejuízos. Porque o que acontecia anteriormente, e esse é um ponto muito pouco utilizado pelos investidores, deveria ser mais utilizado, porque utilizando bem isso, você quase não paga imposto em bolsa de valores. Mas o que acontecia antes é que você tinha 3 contas. Você tinha que apurar de maneira separada operações day trade, para quem gosta de fazer, opção, ação, ETF, outra conta para apurar a operação não day trade e uma terceira para ver essas operações com fundos imobiliários. Agora é uma conta só. Você vai poder compensar prejuízo de fundo imobiliário com operação de ações, por exemplo. No meu entendimento, mas eu posso estar errado e vocês me corrijam aqui abaixo, esses 60 mil de isenção deveriam valer para outras classes de ativos também e não apenas ações. Não sei se é isso, talvez isso venha a mudar. Provavelmente quando bater no nosso Congresso, né, nossos ilustres parlamentares, eu acho que aquilo que eu estou observando aqui que é um pouquinho mais positivo pode ser revertido, né? Porque lá não costumam decidir muito a favor das pessoas, é mais a favor do aumento da arrecadação do Estado, mas esse foi meu entendimento até o presente momento. Na renda fixa, realmente teve uma mudança para simplificar. Primeiro, não colocaram imposto sobre LCI, LCA, CRI e CRA, elas permanecem isentas. E aquelas alíquotas que evoluíam de uma maneira regressiva, aquela tabela regressiva de investimentos, de maneira que quanto mais tempo você ficasse o investimento de renda fixa, menos imposto você pagava, iniciava com 22,5% de imposto, 180 dias depois, para aquele dinheiro que você não mexeu, caía para 20, mais 180 para 17,5%, e mais 360, num período total de 720 dias, o que acontecia é que caía para 15%. Agora, o que vai mudar? Será uma alíquota única em 15%. Então, aquela alíquota que eu falei que surgiu na renda variável, né, foi unificada, aqui ela se mantém também em 15%. Isso vale para CDBs, para títulos públicos, então todos acabaram entrando nessa mesma regra. E por fim, chegamos aos fundos imobiliários.
O que mudou para eles? Né? Já comentei aqui, a alíquota da venda, né, da alienação das suas cotas de fundos imobiliários não é mais 20% sobre o lucro, passa a ser 15%. Aquela questão de compensar prejuízo vai estar junto com todo o restante desses ativos negociados em bolsa de valores. Isso é positivo. E o que mudou para pior é a questão de que agora nós teremos uma cobrança de 20% sobre aqueles valores distribuídos por norma, né? Dentro de no máximo um semestre. Os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% do lucro que eles têm, mas que rotineiramente são distribuídos de forma mensal. Então aquele dinheiro que muitos investidores, né, optaram por começar a investir em fundos imobiliários, pensando até em um tipo de previdência para o futuro, receber aqueles aluguéis isentos de imposto, agora não estarão mais isentos. E a consequência foi que os fundos imobiliários em bolsa, eles estão caindo. Até me perguntaram, você acha que isso é um pânico temporário? E eu não acho que é um pânico temporário. Isso é apenas o mercado precificando que esses fundos que antes não tinham essa tributação e agora passaram a ter, valem menos, porque afinal de contas eles vão pagar menos para o investidor. Então, se eles pagam menos, é justo que o valor deles caia em bolsa. Se você estava muito alocado em fundos, você provavelmente está sofrendo com essa queda agora. Quem tem uma carteira diversificada viu isso aí, talvez até como uma oportunidade de compra, dependendo da extensão da queda, se caiu demais, se passou daquilo que você acha razoável. Eu não acho esse ponto interessante, da mesma forma que não acho interessante aquela cobrança que nós já discutimos sobre lucros e dividendos. Né? E exatamente pelo mesmo motivo. Até porque acho muito engraçado, né? A pessoa fala, é o fim dessa isenção que existe para os ricos. Pega lá o valor médio investido por pessoa em ações e em fundos imobiliários, né? E vê se é o rico que está investindo nisso. O rico ele tem lá a sua empresa, o seu negócio. O rico já está contratando o advogado para ver como que ele vai burlar essa nova proposta de tributação sobre aquilo que venha a afetá-lo. No final das contas, o rico sempre vai dar um jeito de fugir do imposto. Quem vai se ferrar com o imposto? O pobre já está se ferrando hoje, a gente tributa muito pesadamente o consumo aqui no Brasil, e a classe média, porque esse cara, ele investe na mesma coisa que o rico faz muitas vezes, o rico tem uma grande empresa, esse cara tem uma empresa também, só que não é grande, não consegue contratar esses bons advogados aí para fugir de tributação, e ele investe também em bolsa, sem utilizar veículos exclusivos, offshore, alguma coisa assim, investe da forma que a pessoa normal investe. E depois que ele já pagou imposto em um monte de coisa e destinou aquele dinheiro que sobrou para os investimentos, para ver se vai conseguir ter uma renda maior no futuro, o que acontece? Vão lá simplesmente começam a tentar surrupiar uma parcela maior daquilo que ele tinha alocado em bolsa. Sendo que isso, na minha opinião, ainda pode piorar, né? Chegando à conclusão aqui do vídeo, por que eu não fico otimista com essa proposta de reforma? Eu já falei lá no começo, é mais dinheiro no final das contas na mão do governo, eles não alocam bem o dinheiro, então é mais dinheiro para ser desperdiçado. E repare que até agora, essa proposta tem pontos positivos no final das contas, pensando em alguns aspectos, e tem outros negativos. Mas eu acredito que ela vai ser piorada. E por que eu acho que vai piorar? Você imagina o Ministério da Economia entregando a pastinha com a reforma lá na mão dos nossos parlamentares, isso vai passar pela Câmara, pelo Senado. E se alguém não gostar de alguma coisa, de algum eventual tipo de redução ali, o que eles vão fazer? Eles vão começar a aumentar essas alíquotas, retirar algumas possíveis isenções que ainda existem, como eu citei sobre LCI, LCA, CRIS e CRAS, porque no final das contas, vamos pensar na orientação dos nossos políticos aqui no Brasil. Você tem os caras que têm uma ideologia mais para a esquerda, a favor de um Estado maior, então eles são favoráveis a um aumento de arrecadação, que é o que já está acontecendo com a proposta nesse momento, só que é um aumento pequeno, sendo justo. E você tem, no outra ponta, o pessoal liberal, que é a favor de um Estado menor, mais enxuto, que são absoluta minoria dos nossos parlamentares. E o que você tem no meio é um grande pessoal confuso, sem ideologia, né? É o cara do centro, é o cara que ele não tá nem alinhado com a esquerda, nem com os liberais. Quando eu digo aqui liberal, não tô falando de direita, porque tem muito cara de direita que é tão a favor de Estado grande quanto o pessoal da esquerda. Então o que acontece é, você tem muita gente a favor de Estado grande, você tem pouca gente querendo um Estado menor e você tem muita gente no meio que não sabe muito bem o que quer. Só que esses caras no meio pensam nos seus próprios interesses. Parafraseando o economista americano Thomas Sowell, ele fala que a primeira preocupação de um político é com a sua eleição, a segunda com sua reeleição e a terceira, seja lá qual for, vem muito depois das outras duas. Então, esse pessoal pensando nos seus próprios interesses acaba alinhado com o pessoal que quer aumento de arrecadação. Porque se o Estado arrecada mais, eles são mais poderosos. É por isso que é tão difícil privatizar aqui no Brasil. Porque o político, ele perde aquela boquinha de indicação, aquele poder que ele tem sobre aquela empresa. Então, pensando nisso, na capacidade que os parlamentares têm de piorar essa proposta, eu não fico otimista com a reforma da Previdência aqui no Brasil. E acho que esse é até um ponto muito interessante, né? Por que essa questão de tributação e a incerteza sobre tributação futura
são tão ruins? Pelo seguinte aspecto, pela preferência temporal das pessoas, né? O que é essa preferência temporal? Nós, como seres humanos, somos naturalmente imediatistas. A gente pensa muito mais no hoje do que no futuro. A gente tem que ser ensinado a ter uma mentalidade diferente. Você pega uma criança, por exemplo, que é o ser humano mais próximo do seu estado de natureza. A criança, ela só quer pensar na satisfação de uma necessidade imediata para outra, né? Ela tá com fome, ela quer comer naquela mesma hora, senão ela chora, alguém dá comida para ela. Tá com sono, ela quer dormir, ela começa a chorar também. Conforme ela vai amadurecendo, ela entende que é necessário abrir mão de algumas coisas agora para colher mais no futuro. Boa parte de vocês aqui deve ter entendido isso quando era jovem e por isso optaram, por exemplo, por fazer um curso técnico, uma faculdade, se dedicando durante 2, 3, 4, 5, 6 anos, né, ganhando pouco durante aquele período, se esforçando bastante, pensando na probabilidade de ganhar mais no futuro. E a gente vai amadurecendo. Quando tá mais velho, geralmente a preferência temporal volta a aumentar. Ficamos mais imediatistas porque não somos imortais, né? Embora algumas pessoas continuem pensando tanto no futuro, né, em legados que vão sobreviver depois que elas forem embora desse plano. Contudo, o que atrapalha o nosso pensamento de longo prazo? A incerteza se o nosso projeto vai ser realmente nosso lá no futuro. Então toda vez que começa a mexer impostos, que aumentam alíquotas, que trazem incerteza para o mercado, eu fico pensando, cara, o que eu tô fazendo aqui no Brasil ainda, né? Por que eu não mandei mais dinheiro lá para fora? Porque a chance de tomarem a maior parte daquilo que me pertence vai ser maior com o tempo. Então por isso, por exemplo, quem já fez o Viver de Renda, o meu curso, inclusive a próxima turma abre dia 5 agora, sabe disso. Eu tenho algumas regras para alocar o meu capital. Uma dessas regras é não estar investido em algo que não tem liquidez, além de um ciclo eleitoral. Porque aqui no Brasil a gente está, no máximo, a uma eleição de cair no abismo. Então, pensando nisso, no tanto que as coisas podem mudar, e de maneira muito rápida, de maneira muito brusca, porque há muito poder concentrado nas mãos dos políticos, eu fico sempre pensando, é um investimento de longo prazo que traz mais retorno. Mas se eu focar de mais longo prazo, a incerteza é muito grande, vai saber como vai estar o Brasil, como estarão os impostos no futuro. Então, eu sou obrigado a pensar mais a curto prazo. E quanto mais a curto prazo você pensa, pior, né? Chegando ao cúmulo, como a gente já teve aqui no Brasil, daquela época onde se pensava tão a curto prazo que o pessoal investiu o dinheiro num dia para retirar no outro, chamado overnight, por conta de inflações altíssimas. Esse eu acho que é o maior prejuízo que a gente tem, essa questão de incerteza jurídica e discussão sobre impostos, e o pessoal querer mudar a regra do jogo, entendem? E não fico otimista no final das contas, porque não sou otimista com o pessoal que comanda o nosso país lá em Brasília. Mas é isso, é só a minha opinião, não sou dono da verdade, os comentários aqui estão abertos para discussão. Vou ler depois, porque eu aprendo muito com vocês aqui também, e espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.